Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Pedro, 1, versículo de 5 a 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitavelmente que as paisagens se modificam incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossas atitudes inadequadas, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei de nossas obrigações de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esquecemos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em vosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Tenhamos todos uma boa reunião. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos nesta noite, nessa nossa reunião de todas as segundas-feiras, cujo principal objetivo é aprender mais um pouquinho das mensagens de Jesus, é doar o melhor de nós em benefício dos nossos irmãos e receber o passe para o nosso equilíbrio físico e espiritual. A nossa reunião já teve o início, com essa leitura que a Rita terminou de fazer para nós, do livro Pão Nosso. Agora eu, Elisa, farei uma prece, para dar continuidade na nossa reunião, para nós unirmos melhor os nossos pensamentos, nossos sentimentos e voltar a nossa mente por objetivo que estamos aqui, que é aprender mais um pouquinho das mensagens de Jesus. E quem vai nos trazer essa mensagem na noite de hoje é o Paulo, que com certeza vai ser uma mensagem bem esclarecedora, cujo o tema que foi escolhido. Nós vamos aprender bastante com a lição de hoje. E após o Evangelho, nós já estamos assim mais tranquilos, mais serenos, aí nós vamos fazer as nossas vibrações. E quem vai conduzir a vibração na noite de hoje é a Margarete. E após as vibrações, a Vera vai fazer o relaxamento, para que logo após o relaxamento nós possamos receber o passe coletivo. E depois eu volto no final, para fazer a prece de encerramento, de agradecimento. Então, como agora nós vamos pedir, no final nós voltamos para agradecer. Então, convido a todos a fechar os olhos para melhor concentração e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nos dirigindo ao Pai, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. E com essa prece,
damos o início à nossa reunião de hoje e que todos tenham uma boa assistência em nome de Jesus. Que assim seja. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria, né, estar aqui com vocês, como a Elisa bem colocou, para aprendermos juntos um pouco mais sobre o Evangelho. Eu queria dizer também que achei bastante oportuna a leitura da Rita, né? Porque ela nos mostra que muitas vezes a nossa ansiedade é uma das causas, né, das nossas aflições, dos nossos tormentos. Hoje nós vamos falar de causas atuais e causas anteriores das aflições, mas esse capítulo, o capítulo 5, que fala bem-aventurados aflitos, ele também fala dos tormentos voluntários, né? E essa ansiedade que foi mencionada aí no texto lido pela Rita, muitas vezes é a causa desses tormentos voluntários. A gente acaba gerando uma situação para nós mesmos. Então, para a gente começar a falar aí do capítulo, né, e do tema de hoje, primeiramente é importante a gente entender que essas aflições, né, que o texto fala, graças à misericórdia divina, elas são, na verdade, oportunidades de burilamento das nossas más tendências, oportunidade de corrigirmos os nossos equívocos, né, equívocos esses que são provenientes, né, próprios do nosso estado evolutivo atual. E para que isso é importante, né? Essas aflições? Para quê e não por quê? Né? Para que, ao invés de nós nos vitimizarmos diante desses fatos que nos pareçam infortúnios, nós possamos nos fortalecer diante deles, né? Que, na verdade, são oportunidades benditas de possibilidade de nosso progresso. Portanto, nós podemos chamar de aflição, de tormento ou de oportunidade. Então, já começa aí, né, da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Como nós vamos encarar essas situações? Como aflição, como tormento ou como oportunidade? Daí, então, que é o motivo, né, que a afirmação evangélica de que os bem-aventurados são os aflitos, né? Por que o Evangelho nos fala isso? Porque ele nos traz um alento às nossas aflições, nos mostrando que aqueles que passam por provações, mas que têm o coração puro e que aceitam essas provações com resignação, receberão aí a sua recompensa no plano espiritual. Então, falando de causas atuais, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 4, ele fala assim: de duas são as espécies das vicissitudes, né, dos reveses que a vida nos coloca. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Depois os espíritos nos trazem alguns questionamentos. Eles dizem assim: quantas uniões desgraçadas por resultarem de cálculo de interesse ou vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quando eles falam aqui de uniões, né, eles podem estar falando de união matrimonial, conjugal, familiar, ou até mesmo profissional, né? Quantas vezes situações de sociedade, de relacionamentos de família, acabam se desfazendo por conta do egoísmo, da vaidade, né? Das pessoas que tomam decisões sem levar em consideração a resignação, o sentimento do outro, etc. Aí eles falam também que quantas dissensões, né, divisões, funestas disputas teriam se evitado por um pouco de moderação e menos suscetibilidade, né? Aqui eles estão falando dos nossos melindres, né, que faz parte também ainda do nosso orgulho. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? As pessoas passam a vida toda, né, com os excessos de toda a natureza, né?
dormem mal, comem mal, bebem demais, tem todo tipo de exagero, aí quando chega em determinado momento, a saúde está prejudicada e fica se lamentando, nossa, por que isso está acontecendo? Não é por que isso comigo? Mas, na verdade, se nós retornarmos, a gente vai ver que existe, né, uma imprevidência da nossa parte. Um outro ponto importante que eles nos colocam para refletir, eles dizem assim, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências, que por fraqueza ou indiferença deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência, né, a falta de respeito com que são tratados e com a ingratidão desses filhos. Então, vejam, claro que a gente não pode generalizar, existem situações em que os pais foram realmente responsáveis, fizeram todo o seu trabalho, e ainda assim os filhos são rebeldes, são ingratos, etc. Mas, em muitos casos, esses filhos que tratam os pais com ingratidão, com falta de respeito, com abandono, é consequência do quê? Daquela falta de compromisso que os pais tiveram, né, com a sua responsabilidade de combater essas más tendências na tenra idade. Nós, né, espíritas, sabemos disso, que quando nós recebemos os nossos filhos, nós temos essa obrigação. E que muitas vezes esses filhos vêm para nos ensinar, para nos ajudar, mas eles passam por um período de tenridade, né, onde estão suscetíveis a uma série de situações em que nós, enquanto pais, temos a obrigação de ajudá-los, para que eles não desenvolvam esse tipo de sentimento e de comportamento. E aí os espíritos nos aconselham o seguinte, eles falam assim, ó, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, vejam, qual que é a orientação deles. Quando a gente se sentir, né, diante de um problema que está nos afetando, nos afligindo, vamos tentar voltar no tempo e verificar, será que eu não fiz alguma coisa ou me omiti diante de alguma situação que desencadeou isso? Né? Por que isso? Né? Nessas palavras aqui que a gente acabou de ver, nós temos subsídios mais que suficientes para refletir sobre as causas atuais das nossas aflições. E, sem dúvida, chegar à conclusão de que, na maioria das vezes, nós somos artífices das nossas vicissitudes, ou seja, nós mesmos damos causa nessa vida para os problemas que estamos enfrentando hoje. Por que isso? Pela nossa invigilância, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, né? Enfim, as nossas más tendências fazem com que nós colhamos nessa vida os frutos do mau plantio que fizemos nessa vida mesmo, né? Mas nem tudo é má notícia, né? A boa notícia é que, na maioria dos casos, nós temos a oportunidade de consertar as nossas escolhas equivocadas ainda nessa existência. Dessa forma, não contrair mais débitos, né, para levar lá para o plano espiritual quando retornarmos e, quiçá, até pagar alguns débitos de existências anteriores. Porque quando a gente olha para as nossas atitudes, para as nossas escolhas, para os nossos comportamentos, e tem a humildade de reconhecer os nossos erros e tem a oportunidade de reparar esses erros, não só a gente não está contraindo mais débito, mas muito provavelmente a gente está cumprindo aquilo que a gente se programou. A gente está trabalhando aquela falha, aquele probleminha que nós tínhamos quando nós estávamos na erraticidade e planejamos essa nossa existência. Então, a gente pode estar, além de sanando um débito contraído nessa vida, ainda contribuindo para débitos contraídos anteriormente. Só que, para isso, né, é importante que nós não fiquemos procurando culpado pelos nossos infortúnios, que né, diga-se de passagem, muito mais cômodo do que a gente assumir a responsabilidade. Mas nós temos que ter, sim, a humildade, né, em aceitar as nossas falhas e disposição para saná-las. Sempre com muita paciência, com resignação, com sinceridade
e, acima de tudo, com perseverança. Nós não podemos esmorecer, né? Temos que estar sempre atentos. Mas nós não podemos também esmorecer diante das dificuldades, se, além de tudo que nós fizermos, né? Apesar de todos os nossos esforços, elas continuarem acontecendo. Porque, como o Evangelho aqui nos chama à reflexão, existem as chamadas causas anteriores, né? Se nós temos consciência daquilo que fazemos hoje, também pela misericórdia divina, nós não temos consciência de coisas que fizemos no passado, né? Até para não nos perturbar. Mas nós sabemos que nós, eventualmente, praticamos algumas coisas, cometemos alguns equívocos e que estamos aqui justamente para repará-los, para trabalhar isso, né? Então, assim, ó, nós que somos cristãos, que somos espíritas, né, temos a plena consciência da bondade e da justiça do nosso Pai Celestial. Nós sabemos que, na sua infinita misericórdia, ele jamais permitiria um tratamento desigual entre seus filhos. Então, nós vamos refletir sobre algumas situações que poderiam, né, eventualmente, nos levar a questionar essa justiça. Para isso, a gente vai fazer uma analogia com a justiça dos homens, né? A justiça dos homens tem por objetivo punir aqueles que prejudicam a sociedade ou o seu semelhante individualmente, infringindo a lei dos homens, né? Então, a justiça dos homens, ela procura aqui penalizar aqueles que, por seus atos ou omissões, infringem as leis, né, as leis humanas, causando algum tipo de dano à sociedade. Mas tanto a justiça dos homens como a lei dos homens, elas são falíveis e imutáveis, né? Então, de acordo com a evolução e seus costumes, elas vão mudando. E vale lembrar que na justiça dos homens, ela não pune quem pratica um ato que prejudica a si próprio. Então, por exemplo, não tem punição para o suicídio, né? O homicídio, a lei prevê uma punição, para o suicídio não, porque ele causou um prejuízo para ele mesmo, tá? Já a lei de Deus, ou lei natural, né? Essas leis são perfeitas e imutáveis, assim como perfeita é a justiça divina. E ela não deixa de punir qualquer desvio do caminho, né? Por menor que seja. Lembrando sempre que esse punir não é aquele punir lá do passado que tinha a visão de um Deus, né, rigoroso que punia. Lembrando que essa punição, esse julgamento está sempre na nossa consciência. Nós é que vamos nos punir. Deus permite as oportunidades para que nós possamos reparar esses desvios de conduta, por menor que sejam eles, tá? Então, como é que nós poderíamos entender um Deus justo, né, se ele permitisse que um dos seus filhos nascesse em condições miseráveis, enquanto outros em condição de fartura, né? Uns saudáveis e outros com doenças incuráveis, uns alcançando sucesso e outros sofrendo revés durante toda a existência, né? Vítima da, entre aspas, fatalidades, né? Por mais previdente que essa pessoa seja, ela sempre está sujeita a um problema, a uma fatalidade. Que Deus justo seria esse, né? Então, a doutrina, ela nos ensina que todo efeito é precedido de uma causa. E qual seria a causa, né, por exemplo, de um ser nascido com deficiência física e mental, se ele tivesse nascido, se a alma, o espírito dele tivesse nascido junto com o corpo? Ou seja, se nós não admitíssemos a hipótese da reencarnação, Deus não seria justo, né, com aquela pessoa. Ele já nasceu com um problema, vai morrer com um problema e o outro nasceu, né, perfeito. Então, o que teria feito essa criatura para merecer uma situação dessa? Se na mesma família dele tem outras pessoas que gozam de saúde perfeita. O Espiritismo, ele nos revela que somos espíritos encarnados, né, num planeta de provas e expiações, com o objetivo de buscarmos a nossa evolução moral e intelectual, depurando as nossas falhas e omissões por intermédio das sucessivas experiências, né? É um processo evolutivo. É a lei do progresso, que é uma lei natural, que é uma lei divina. Então, diante dessa lógica, é fácil entender, né, que aquilo que fizemos em determinada existência e que por algum motivo não pudemos reparar, seremos obrigados, obrigados entre aspas, porque temos o nosso livre-arbítrio, né, a oportunidade de reparar numa outra encarnação, numa outra existência.
E o Evangelho também nos traz, né, algumas passagens falando, né, que a felicidade, que a verdadeira felicidade não é desse mundo, né? E isso nos dá a condição de aceitar com resignação as nossas provas e as nossas expiações. Eu peguei um trechinho do Evangelho aqui, de Mateus e de Lucas, que fala um pouquinho sobre isso. Ele fala assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E o Evangelho de Lucas traz assim também: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. E é exatamente isso, né, que o Evangelho quer nos mostrar. Que o que nos parece sofrimento, na verdade, trata-se de remédio para a cura de algum mal, que certamente foi originado por ações que cometemos no passado recente ou num passado mais distante. As palavras do Cristo são um bálsamo para as nossas aflições. Agradeçamos a Deus pela oportunidade de estudarmos o Evangelho, né? Onde o nosso mestre amado Jesus nos deixou seus maiores ensinamentos e seus maiores exemplos de como tirar proveito das nossas oportunidades, ou seja, das nossas existências, né? Que são concedidas, né, pelo processo de sucessivas reencarnações. Vejam que quando eu digo aqui que Jesus nos deixou os seus ensinamentos no Evangelho e os seus exemplos, é para que nós também tenhamos isso em mente, que a melhor forma de nós ensinarmos, né, é através do exemplo. Deixar palavras, falar como eu estou falando para vocês aqui, fazer exposição, é muito bacana, é muito gratificante, mas é através do exemplo, realmente, que a gente consegue fazer alguma coisa. Por isso que eu disse lá no comecinho, né, repetindo aí, tomando emprestadas as palavras da Elisa, que nós vamos aprender. Eu não tenho aqui a pretensão nenhuma de ensinar absolutamente nada. Muito pelo contrário, né? Eu estou apenas fazendo uma exposição, trocando com vocês aqui uma interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, mas para que a gente possa, através dessa reflexão, através desse estudo, tirar esse ensinamento e tentar aplicar no nosso dia a dia. É para isso que nós estamos. É através das nossas atitudes, do nosso exemplo, que nós seremos, né, verdadeiros arautos do Evangelho, levando realmente aos nossos irmãos um pouquinho da palavra do Cristo, através do exemplo, e não apenas das palavras, né? Vamos, então, buscar fazer da resignação o nosso maior aliado na aceitação das nossas provas. Vamos deixar de lado, né, as queixas, as reclamações, os porquês, né, e buscar os paraquês diante dos obstáculos. Pois as nossas provas e expiações, elas apagam e purificam as nossas falhas, nos preparando para que a gente retorne ao plano espiritual melhores do que aqui chegamos. Pois, afinal de contas, né, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Por que Jesus nos disse isso? Combinando com aquela outra frase que eu falei para vocês, a verdadeira felicidade não é desse mundo. Né? Isso quer dizer o seguinte, a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz a interpretação literal, que algumas pessoas acham, então, que esse planeta aqui é para sofrimento. Não. Deus não criou nenhum dos seus filhos para ser infeliz e para sofrer. Tá? Ele dá a oportunidade. Agora, no momento em que nós estamos, no grau evolutivo que nós estamos, nós sempre teremos uma felicidade relativa, principalmente pela nossa dificuldade de entender a felicidade, porque nós ainda procuramos a felicidade nas coisas incorretas, né? Nós procuramos a felicidade nas coisas efêmeras. Nós ainda
vinculamos, lastreamos a nossa felicidade nas coisas materiais. Então, por isso, né, que ele diz que a verdadeira felicidade não é nesse mundo. E que para a gente nascer, para a gente poder atingir o reino de Deus, nós temos que nascer de novo. É através das sucessivas reencarnações, aonde nós, aplicando a lei do progresso, né, a lei do amor, da justiça e da caridade, nós vamos nos aprimorando, nós vamos melhorando o nosso espírito, para que um dia nós possamos atingir aquela a perfeição relativa, que é o objetivo de cada um de nós. Então, não nos esqueçamos de que a cada nascimento, que em cada oportunidade, nós devemos dar o melhor de nós. Porque o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Uma boa assistência a todos e boa noite. E abastecidos que estamos pelo Evangelho de Jesus, passemos as vibrações. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Vamos nos sentar confortavelmente, vamos fechar nossos olhos, vamos unir nossos pensamentos, elevando-os a Deus e a Jesus. E juntos, vamos enviar nossos melhores sentimentos, libertando de nossos corações o amor, a saúde, a paz, o perdão, o equilíbrio, a tranquilidade, a harmonia. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos com tarefas evangélicas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando todo o seu contorno iluminado, e que essa luz seja forte para iluminar o nosso presidente, envolvendo a ele e a todo o seu ministério com muito amor e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem. Vamos vibrar pela Fraternidade Espírita Evangélica de Jundiaí e seus colaboradores que nos acolhem e por todos os trabalhos nela realizados. Vamos vibrar por todas as turmas de aprendizes do Evangelho, pela mocidade e pela evangelização infantil. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. Vamos vibrar pelos nomes que constam no caderno virtual, para que suas necessidades sejam atendidas. Vamos vibrar pelo nosso lar e pelos nossos queridos que lá se encontram, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes, e essa luz transbordando pelas portas e janelas, indo envolver a todos os nossos vizinhos. Vamos vibrar pelas águas do nosso lar, que a equipe espiritual possa depositar neste instante tudo o que for necessário a cada um de nós. E assim, pedimos a Deus permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas de amparo e da misericórdia divina. Que assim seja. Vamos ainda com os nossos olhos fechados, vamos procurando sentar comodamente e vamos inspirando pelo nariz e expirando pela boca calmamente. Mais uma vez, vamos inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Vamos sentindo nesse momento uma energia
aconchegante, envolvendo os nossos pés, envolvendo as nossas pernas, tocando os nossos joelhos, envolvendo as nossas coxas, abraçando os nossos quadris, envolvendo todo o nosso abdômen, muita luz. Vamos sentindo todos os nossos órgãos sendo iluminados. Vamos sentindo essas energias nos abraçando, tocando as nossas costas, tocando a nossa coluna. Vamos sentindo a nossa coluna, tendo uma energia circulando nela, para que assim encontremos maior relaxamento possível. Vamos sentindo os nossos braços sendo tocados por essa energia, as nossas mãos, vamos sentindo os nossos dedos iluminados, sentindo nossos ombros sendo aliviados de todas as nossas tensões, nosso pescoço, toda a nossa cabeça, nosso couro cabeludo, um semblante de muita paz que toque no nosso rosto nesse momento, envolvendo os nossos olhos, nariz, nossa boca, e assim vamos nos sentindo fisicamente relaxados. Vamos sentindo uma energia circular chegando ao nosso redor, nos envolve e nos leva a um lugar da natureza. Vamos nos sentindo viajando dentro dessa luz que nos leva a um campo de girassóis bem amarelos, que ao chegarmos nesse ambiente, despertam um olhar para nós, como se fôssemos o sol. E nesse momento, radiam sobre nós as melhores energias, nos envolvem uma energia da esperança, paz, nos renovando fisicamente, nos preparando para vencermos as nossas dificuldades, nos amparando com energias muito confortáveis. E assim vamos colhendo alguns girassóis e vamos subindo nesse círculo, nessa luz, que nos traz novamente aos nossos lares. Vamos distribuindo essas flores na nossa casa, para que irradiem essa paz, preparem o nosso sono dessa noite e harmonizem todos aqueles que estão conosco em nossos lares. E assim, nosso lar cheio de energia, de aconchego, de alegria. Esses irmãos espirituais aproximam-se de nós, derramam sobre nós as bênçãos do paz, essas bênçãos que precisamos para esse momento. Muita luz, todos nós. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Chegamos, então, nos instantes finais da nossa reunião, que é o momento onde nós vamos agradecer por tudo que recebemos nesta noite.
Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, agradecer pela oportunidade que tivemos de doar o melhor de nós em benefício dos nossos irmãos, pela palavra do Evangelho, que é a luz para iluminar a nossa mente e o nosso coração, e agradecer pelas energias que recebemos neste momento do passe. Vamos agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, agradecer por esta doutrina, que muito nos ajuda na compreensão dos momentos pelos quais passamos, e é nela que nós encontramos força, fé e coragem para continuar a nossa jornada, continuar rumo à nossa evolução, mesmo que em passos lentos, mas com certeza um dia chegaremos lá. Então vamos nos abraçando fluidicamente, nos despedindo uns aos outros, e que possamos marcar um novo encontro para a próxima segunda-feira, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Uma boa noite a todos. E até a próxima. Boa noite.